28, número 2. Marque um X nas principais características dos poríferos. Nós só vamos marcar o X no quadradinho que for característica do porífero. Se não for, a gente não vai marcar. Vai deixar em branco. Letra A. São classificados no reino das plantas. Não. Não, né? Não estamos falando de planta. São animais filtradores. Sim. Sim. Apresentam células móveis, são pluricelulares e heterótrofos. Não. Não? Peraí. Tia, eu marquei. Assim eu não marquei, não. São. Eu também marquei. Eu não marquei, não. Não, eu não marquei. Porque o livro colocou células móveis. Esses móveis aí, só para confundir vocês, apresentam células, porque são pluricelulares, têm várias células, e são heterótrofos, porque precisam procurar o seu alimento no ambiente. Então, tá? Letra D. As formas adultas não se locomovem. Verdadeiro? Verdadeiro, temos que marcar, porque eles são fixos. E na letra E, não se fixam em um substrato. Falso. 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 Pelo contrário, né? Eles se fixam. Então, nós vamos marcar B, C e D. Tá? B, C e D. A A e a E vai ficar sem marcar. Ok? Agora na 229. Número 3. Leia o trecho da reportagem abaixo. Branqueamento de corais é 5 vezes mais frequente que em 1980. O branqueamento de corais, uma doença mortal que atinge recifes, quando os oceanos aquecem, aumentou a frequência em quase 5 vezes desde a década de 1980. Milhões de pessoas em todo o mundo dependem dos corais para seus meios de subsistência, seja para o turismo ou para os peixes e criaturas marinhas que fazem suas casas em recifes. Quando a temperatura da água aumenta de repente, as algas nos corais podem morrer, cortando uma importante fonte de nutrientes. Aí nós temos que completar a frase que está aí no número 1, de acordo com as palavras que aparecem no parênteses. Os indivíduos que compõem os corais são a forma pólipo ou medusa? O que vocês completaram? Medusa, Leonardo? Não, é pólipo, tá? Pólipo, isso. Isso. Os indivíduos que compõem os corais são a forma pólipo. 2, poríferos ou quinidários? Quem é que tem essa forma pólipo? Os quinidários? Quinidários, muito bem. Poríferos não. Poríferos têm uma forma só. O quinidário é que pode apresentar 2 formas. A forma de medusa, que é aquele da água viva, que é um chapeuzinho, e a forma de pólipo, que é aquele com cabelinho para cima, que é o da anemona do mar. Ah, verdade. Tá? Então, a Uhum. frase ficou a seguinte: os indivíduos que compõem os corais são a forma pólipo dos quinidários. Na B, por que você acha que a morte das águas dos corais podem resultar na perda de uma importante fonte de nutrientes para os corais? Marque um X na alternativa que contém informações corretas. As algas presentes nos corais são organismos
heterótrofos que filtram o alimento presente na água e o transferem aos animais formadores dos corais, ou as algas são organismos fotossintetizantes, assim, por meio da fotossíntese, ela pode produzir carboidratos que são transferidos aos animais formadores dos corais. Pra Qual mim é é a segunda opção. A Pra segunda mim, opção. Muito bem, isso aí. Porque se a gente está falando de algas, as algas não são animais heterótrofos, elas são animais autótrofos, elas conseguem produzir o seu próprio alimento. Elas são plantas, né? Isso, só que são marinhas, né? Fazem a mesma Exatamente. função das plantas do ambiente terrestre, as algas fazem a função, só que no mar, né? Fazem o processo de fotossíntese, só que no mar, para trocar o gás carbônico da água e devolver o oxigênio à água novamente para os seres que estão na água respirarem novamente. Ah, E ela também libera oxigênio? sim, também, também. Tá? O raio solar, ele consegue ultrapassar a água, tá? Ele penetra pela água, chega lá na alga e a alga faz o processo de fotossíntese do mesmo jeito que a planta terrestre faz. Então, na planta terrestre, a gente viu que a gente consegue respirar porque ela pega o gás carbônico que está no ar, absorve e depois libera o oxigênio de novo para a gente respirar novamente. No fundo do mar é a mesma coisa, só que as algas é que fazem isso, tá? Senão os peixes, todos os seres que vivem no fundo do mar já estariam mortos, porque não iria ter mais oxigênio na água. Então é ela que faz esse processo do oxigênio, tá bom? Professora, uma dúvida. Ah, É, essas algas, às vezes a gente vê umas espuminhas na água do mar e dizem que é alguma coisa das algas. O que são essas espuminhas? então, quando está muito assim, com a água com muita espuma, ou então com algumas algas soltas também, né? Porque também acontece isso, elas estão no processo de reprodução também, tá? Então, elas podem se soltar e podem fazer essa espuma. Agora, tem uma outra espuma que pode ser, quando a espuma é mais escura, pode ser um indicador de poluição da água também. Quando a água está muito poluída, também dá essa espuma. E aí, de vez em quando, aparecem algumas reportagens também na televisão, quando as praias do Rio estão com essa espuma mais escura, é porque está indicando, a gente na ciência a gente chama de bioindicador, é um bioindicador de poluição. Então, alguma coisa ali não anda bem que está poluindo, tá? Agora vamos na letra C. De que outra maneira esses animais podem obter nutrientes sem ser através desse processo? Como que a gente falou na semana passada que os quinidários obtêm alimento? É por causa daqueles tentáculozinhos deles? Isso, eles utilizam os tentáculos, né, que tem aquela substância que queima, e aí ele paralisa a presa e se alimenta dessa presa, tá? Então pode ser por esse processo que os corais fazem, ou então pode ser pelo processo natural de busca de presa, tá? Então, aí, para ele buscar a presa, para ele buscar o alimento, ele vai utilizar os tentáculos que têm essas substâncias urticantes que vão paralisar o animal, vão queimar o animal, aí vão paralisar ele, e aí os quinidários vão conseguir se alimentar desses animais, tá? Então, os quinidários podem ingerir também as suas presas. Essa é a resposta. Os quinidários também
podem ingerir as suas presas? Foi? Os quinidários também podem ingerir as suas presas. Isso aí, Lívia. Então, esses tentáculos, como tem essas substâncias urticantes, né, que vão queimar, queimam tanto que chega a paralisar o animal, tá? O animal ele só não vai morrer se esse tentáculo pegar de raspão nele. Agora, se o tentáculo pegar no corpo do animal todo, é igual uma descarga elétrica, vai paralisar o animal e aí o quinidário ele vai conseguir se alimentar desse animal. Então, peixes, qualquer animal vai ser, se o tentáculo pegar no animal, ele vai sentir esses efeitos dessa queimadura, tá? E aí, do tamanho do animal, pode até matar o animal, tá? Fala, Miguel. Mas a gente aguenta, assim, a gente aguenta mais esse tentáculo do que os animais, né? Se a gente for queimado. A gente aguenta mais, mas na semana passada eu falei para vocês que quando é da caravela do mar, o da caravela do mar ele é bem potente, então pode dar um choque anafilático na pessoa e a pessoa morrer. Ela tem tipo que uma febre muito alta por conta dessa queimadura, e aí pode matar um ser humano, sim. Tá? A água viva não é tão comum, mas a caravela do mar, muitos surfistas, eles já tiveram esse processo de choque anafilático e aí precisaram ser socorridos pelos salva-vidas. Tá? É bem complicado. Ok? Bom, aí quais são os grupos que nós teríamos que ver hoje, né? Que nós ficamos um pouquinho atrasados por conta da internet. Os dois grupos que nós vamos falar hoje, eu vou iniciar, mas aí na semana que vem a gente continua, ou melhor, na outra semana. Porque a semana que vem a gente vai fazer aula de programa de saúde, tá? Eu vou explicar o texto a vocês e tio Gilbert vai postar um exercício provavelmente hoje, aí vocês façam o exercício e a gente corrige semana que vem. Mas o que eu tenho para falar para vocês sobre esses dois grupos que nós vamos estudar? Hoje, nós temos mais dois grupos de animais invertebrados, que são os plateumintos e os nematóides. Esses seres, a gente chegou a ver eles ano passado, quando a gente estudou a poluição da água e do solo. Só que nós não vimos como animais invertebrados, nós vimos como causadores de doenças. Quando a água está poluída, ela pode causar doença na gente, e quando o solo está poluído, também pode causar algumas doenças na gente. Esse ano a gente vai ver com um foco diferente, que esses dois grupos, tanto o platelminto quanto os nematóides, são dois grupos de vermes, tá? Que podem parasitar o ser humano. Algumas espécies podem viver no ambiente, que a gente chama de vida livre, e algumas espécies podem parasitar o ser humano. Essas espécies que parasitam o ser humano, nós vimos ela no passado, quando a gente estudou a água e o solo, tá? Qual é a diferença desses dois grupos? Só para a gente já comentar alguma coisa sobre eles. O grupo dos plateumintos, eles recebem esse nome porque o corpo deles é achatado, é fininho, tá? É plano. Então, por isso que é chamado de plateuminto. Os nematóides, o corpinho dele é cilíndrico, é enroladinho. Então,
a diferença visual desses dois grupos é essa. Os plateumintos, eles têm o corpo achatadinho, plano, tá? Fininho. E os nematóides, eles têm o corpo enroladinho, cilíndrico, tá? Que vermes são esses? No grupo dos plateumintos, nós temos 3 tipos. Temos a planária, temos a tênia e temos o esquistossomo. A tênia e o esquistossomo nós chegamos a ver ano passado, tá? Então, a tênia, ela também é conhecida como solitária. Vocês lembram que a gente viu isso? E aí, nós vimos que existem 2 tipos de tênia. A tênia saginata e a tênia solium. Lembram? Quem lembra disso? Eu? Lembra? Então, Sim. a tênia solium, ela é provocada pela carne do porco. Aí eu falei para vocês que aquela pessoa que gosta daquela carne mal cozida, né? Só mal passada, só na frigideira, assim, de um lado e do outro já come, já tem um risco maior de pegar a tênia. A solium é na carne do porco e a saginata é na carne do boi, né? Que é a carne do boi que a gente come. Todas essas 2 são ingeridas pela carne desses animais quando a gente come mal passada ou mal cozida. A planária, nós não chegamos a comentar. A planária é um verme plano de vida livre, que é o bichinho que está mostrando na página 231. Ele tem como característica, uma das características mais importantes dele é que a boca, em vez de estar na parte da cabeça, ela está na parte do corpinho, ó, e embaixo. Então, a gente tem aí a parte da cabeça, ela não tem olhos, ela tem ocelos. O que é isso? Qual é a diferença dos olhos para os ocelos? Os olhos, você tem uma visão perfeita. Quando o animal tem ocelos, essa visão dele não é perfeita, ele só vê luminosidade, claridade. Ele não consegue visualizar detalhes, tá? Então, esse animal tem essas 2 curiosidades. Eles têm ocelos, então eles vão só perceber a luz, e a boca, ela é, ó, embaixo, igual tá mostrando aí. Tem a faringe, que é esse tubinho para fora do corpo, e tem a boca por onde o alimento ele vai ser ingerido, tá? No finalzinho da página 231, mostra que ele tem um poder de regeneração. Se ele perder uma parte do corpo, ele consegue se regenerar, tá? A parte do corpo, ela é novamente feita, refeita, né, na verdade. Então, se a gente cortar ele no meio de um indivíduo, ele vai virar 2, porque a gente corta no meio, a parte que tem a cabeça vai constituir a cauda toda, e a parte que ficou a cauda vai reconstituir a parte da cabeça. Então, o que era um acaba virando 2, tá? 2 indivíduos iguaizinhos, porque é referente ao animal inicial, tá? Gente, como mata esse bicho? Então, a gente só vai conseguir matar se a gente fizer um picadinho dele. Se a gente cortar ele em pé ou deitado, pode ser até em mais partes. Aqui no livro está mostrando em 2 partes só, mas tem alguns livros que mostram em 3 partes, ou então assim pelo meio, tá? Ele tem esse poder de regeneração, como outros animais também. A gente vai ver, quando a gente continuar estudando os animais, que a lagartixa também tem esse poder de regeneração, tá? Alguns animais têm essa característica de regeneração. E a planária é uma delas. Professora, Fala, Yasmin. eu tenho uma dúvida. Então, quando ela é cortada ao meio, ela fica parada ali até ela se regenerar toda ou ela continua Isso. andando?
Não, aí ela tem que ficar paradinha lá esperando se regenerar, né? Porque ela está pela metade, então ela precisa ter uma regeneração completa para ela conseguir realizar suas atividades normais, tá? Então, esse da planária é um verme de vida livre. Esse não parasita a gente, não, tá? Ele é encontrado na natureza, na água, né, em ambiente aquático, ou então num solo que seja bem úmido, também pode ser encontrado, mas ele não parasita a gente. O plateuminto que vai parasitar a gente é a tênia e o esquistossomo, tá? A tênia é aquela que a gente viu no passado, que é chamada de solitária, né? Que dá uma só, porque ela é muito grande. Ela pode atingir de 3 a 4 metros dentro do nosso intestino. Então, essa parasita a gente quando a gente come a carne do porco ou a carne do boi contaminada ou mal passada por esses ovinhos desse verme, tá? E o esquistossomo também, que é aquele que a gente viu que é conhecido como barriga d'água, que a barriga da criança fica grandona, tá? Mas aí a gente vai ver isso com mais calma na outra semana. Eu vou voltar nesse assunto. E os nematóides, a gente tem a lombriga, que aí pode dar várias, é o contrário da solitária, a solitária só dá uma. Mas a lombriga, ela pode dar várias ao mesmo tempo. E nós temos também o ancilóstomo, que é aquela doença que também pode ser chamada de amarelão. Vocês lembram? Nós vimos ela também ano passado. Sim. Só que ano passado, repetindo, a gente viu como doenças, né, relacionadas à água e ao solo. E esse ano a gente vai ver como seres vivos, tá? Então eu vou voltar na outra semana, sem ser semana que vem, nesse assunto, e aí a gente vai continuar mais um pedacinho, tá? Bom, então o que eu quero de vocês, para eu fazer a chamada e liberar vocês? Deem uma lida nessa parte, tá? Da página 230 até 239, porque não deu tempo da gente falar muita coisa. Deem uma lida. Tentem fazer da página 240 até a 243. Só que não vai ser para a semana que vem. Semana que vem, a gente vai tirar as dúvidas de programa de saúde. Então, quem ainda não conseguiu copiar a matéria toda de programa de saúde, vai lá na plataforma, copia tudo e procura o dever dessa semana, que o Gilbert deve postar hoje. Aí respondem o dever, que na semana que vem a gente vai tirar as dúvidas do texto e vamos corrigir o dever de programa de saúde. Tá bom? Aí depois a gente comenta mais sobre essa parte da planar, dos plateumintos e dos nematóides e corrige da página 240 até 243. Ok? Entenderam direitinho? Sim. Eu só vou precisar marcar aqui alguns alunos que eu não tinha visto ainda. Brian, tá aí? Ok. Carlos Daniel. Eu, tia. Ok. Alguns alunos eu já tinha marcado. Isabela. Tá aí, não? Jennifer. Cauã, tá aí? Lorena, tá aí? Deixa eu ver quem mais. Pedro Henrique, tá aí? Tá,
Lorena tá, Pedro Henrique tá. Ok. O restante eu já marquei, tá bom? Então, vocês podem dar uma paradinha aí para descansar um pouquinho, para daqui a pouco entrar para a próxima aula, ok? Um beijinho, façam todas as atividades e até semana que vem, tá?